as aflições desse mundo, sabendo que o peso da glória não se compara ao momento difícil que estamos passando aqui agora. Creia, suporte, tenha paciência, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração, para não perder a direção de Deus. A perseverança na oração é se manter em comunicação, em comunhão na direção de Deus. Cuidado, tenha paciência. O escritor aos Hebreus vai advertir os irmãos sobre isso. A paciência, irmão, até alcançar a promessa. A promessa foi feita, fiel a quem prometeu, e ele que prometeu vai cumprir, vai se dar este grande dia, essa esperança que nós temos em Cristo. Nós não vamos se decepcionar, porque Cristo é Deus e Deus não mente. Glórias a Deus, glórias a Deus. Está recebendo aí, irmão? Aqui você é instruído com a verdade que liberta. Aqui não tem interpretação particular. Aqui não tem o que eu acho, o que eu entendo, o que eu penso. Aqui você é convidado a ser direcionado para a palavra. A administração aqui é pregando a palavra, o que ela declara. Está entendendo? Eu peço a você que analise o conteúdo dos ensinos e das instruções que eu levo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu fui repreendido por um pastor, ou é presbítero, não sei o que ele é, se é pastor ou é presbítero. Eu fui repreendido por ele. Entrou no meu mensagem me repreendendo. Eu não vou dizer o nome para não expor, mas entrou um pastor no meu mensagem, no privado, e começou a me corrigir, me repreender. E dizendo, olha Wellington, você tem que aprender a pregar a palavra, deixar de falar das igrejas, deixar de falar dos pastores, e você está pregando errado, dizendo ao povo que batismo de igreja não é o batismo para remissão de pecado. Você está errado porque Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E ele me ensinando, me corrigindo, mostrando o entendimento dele. Ele dizendo, quando Jesus disse que ninguém pode nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito, Jesus está falando ali da água do batismo dentro da igreja. Então você está ensinando errado. O povo tem que se batizar dentro das igrejas, nas águas do batismo dentro das igrejas, senão não vai para o céu. Você está entendendo? O entendimento desse pastor, é presbítero, não sei, que veio me corrigir usando um texto fora do contexto, que não dá interpretação para isso que ele falou, querendo me corrigir, dizendo, vá pregar a palavra. E eu estou fazendo o que aqui, irmão? Esse trabalho que eu faço é o quê? Não é pregar a palavra, não é? Pregar a palavra é ir de encontro com as trevas. Pregar a palavra é ensinar, levar ao povo o esclarecimento diante da mentira que o povo está vivendo, dos ensinos errados, das instruções malditas, do evangelho anátema, dos homens que estão na liderança ensinando sem ter entendimento de Deus, corrompido da verdade. Por isso que quem está na mentira, quem está nas trevas, não vai ficar satisfeito com quem leva a verdade. Você está entendendo? Esse pastor ou é presbítero, eu não sei. Ele veio me corrigir, porque batismo de igreja não salva ninguém. Batismo dentro de água de igreja não salva ninguém. Esse ritual não tem nada a ver com o mérito da salvação. E é um ritual que não tem nada a ver para a doutrina da igreja. Antigamente eu acreditava nisso, porque eu não tinha compreensão da verdade. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, examinar as Escrituras, eu vou conhecendo a verdade. Minha mente vai sendo iluminada e as trevas vai sendo dissipadas. Por isso que muitos ainda estão nas trevas, no engano, porque não se volta para as Escrituras. Não examinam. Aí o cara vem me corrigir.
É pastor, presbítero, eu não sei. É um líder das igrejas aí dos homens. O cara vem me corrigir usando um texto todo fora do contexto, interpretação errada. Porque quando Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus não estava falando de água de batismo de igreja aí. Essa água aí não é a água do batismo de igreja. Essa água aí é a palavra. Por onde Jesus disse a Pedro, Pedro, tu já estás limpo pela palavra que vocês estão recebendo, que eu levo para vocês. A água e o Espírito é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque ninguém pode nascer de Deus se não for através do ouvir a palavra, selado pelo Espírito Santo, que faz do homem propriedade de Deus, membro da igreja de Cristo. Quem torna o pecador membro da igreja de Cristo, quando ele se arrepende, não é um batismo de igreja, instituição, em águas. É o batismo que só quem dá é Jesus, tá bom? Aprenda isso. Pelo Espírito Santo, para a remissão dos pecados, quando o homem se arrepende. Marcos capítulo 16. Você pode até dizer, não, mas lá em Marcos Jesus disse. Versículo 16, 15. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Isso aí não tem contexto aí para batismo de igreja, dentro d'água. Quem crê, é preciso crer, e for batizado, é a remissão para os pecados, o arrependimento. Quando o homem crê em Cristo, ele é batizado, ou seja, ele é imerso no corpo, igreja, fazendo parte agora do reino de Deus. O batismo aí não é água de igreja. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, que estão dentro desse ensino. Não, mas João batizou com água. João estava na lei ainda. E o batismo de João não trazia arrependimento de pecado para ninguém. Era uma preparação para receber o Messias. Aprenda aqui. Quando Jesus disse, importa que cumpra-se tudo que deve ser feito, eu vou me batizar também. Porque no batismo Jesus ia ser revelado a João. Tinha que Jesus ir para aquele batismo que fazia parte da lei e Jesus tinha que cumprir a lei também. Que ele cumpriu toda a lei. Todos os mínimos detalhes Jesus cumpriu para que em Cristo sejamos nós cumpridores da lei. O batismo de João tem nada a ver com a igreja. O batismo nas águas que João batizava não tem nada a ver de doutrina para a igreja. João diz, eu batizo com essa água aqui, ó. Mas vem um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo para arrependimento de pecado é aquele que está lá em Pedro, capítulo 2, Atos. Capítulo 2, versículo 37. Quando Pedro é indagado pelos irmãos, que perguntam a Pedro, o que devemos fazer, irmãos, para que sejamos salvos? Dá uma lidinha aí. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Dá uma lidinha aí no versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Porque Pedro estava pregando o evangelho, anunciando ao povo a salvação para o povo se livrar do juízo. E o povo perguntou, então o que devemos fazer? Atos 2:38, Pedro responde. E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebendo o dom do Espírito Santo. Todos sejam batizados em nome de Jesus, quando há o arrependimento, há o batismo, há a remissão de pecados. Em Cristo Jesus, não é o batismo de água. Pedro não estava aqui se referindo ao batismo em água. A igreja não foi ensinada a isso. Isso não é doutrina para a igreja. Você é batizado nas águas do ministério para você ser propriedade do ministério. Mas se você quiser ser propriedade de Cristo, membro da igreja, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. E esse batismo só recebem quem crê e se converte a Jesus, para receber o Espírito Santo, no qual o homem está selado e garantido como propriedade particular de Deus.
Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem vai subir não é quem está com carteira de membro batizado dentro de igreja. Quem vai participar do arrebatamento à igreja de Cristo é quem está selado pelo Espírito Santo. É o pecador que se arrependeu verdadeiramente, crendo em Jesus. E que está andando na palavra dele. Não dentro de uma vida de igrejanismo. Não dentro de uma formalidade submissa aos dogmas, às crenças, às regras de nenhum sistema religioso. É quem está na palavra. Então, vem o cara, é presbítero, é pastor, me corrigir, usando a palavra fora de contexto, uma interpretação errada de quem é cego nas Escrituras, querendo dizer que eu estou errado. Ó. Cuidado. Tem muita gente dentro da... É por isso que eu prego. Combatendo esses erros. Aí o cara diz, você está falando de pastor ou de igreja? Não. Eu estou falando dos ensinos errados que muitos pastores estão dentro das igrejas levando o povo à maldição, privando o povo da verdade, levando o povo a uma formação totalmente fora de Cristo. O que eu prego é isso. Eu refuto os ensinos errôneos que contrariam a verdade do Evangelho de Cristo. Eu coloco a verdade, eu esclareço com a luz de Deus a mentira que é ensinado para muita gente dentro de igreja, sendo formados discípulos de cego, seguindo cego. Um povo que está com o nome de que vive, mas estão mortos, porque palavra de Deus é o único meio de ter vida, e não tem a palavra. Um povo que estão adorando a Deus em vão, porque formalidade, culto, ritual dentro de igreja não é adoração a Deus. O povo tem que entender o que é adoração a Deus. Não é seguir os preceitos dos homens, é os de Deus. Aí o cara vem me corrigir, ó. Eu acho que ele é presbítero ou é pastor. Você está errado, você tem que saber pregar. Porque o batismo nas igrejas, nas águas, tem que o homem ser batizado para fazer parte do reino de Deus. Ó, se ele não for batizado, não é, ou seja, não é salvo. Vocês estão crendo em quem aí para salvação, né? É no batismo ou é em Jesus? Vocês estão seguindo quem aí para chegar ao fim da salvação? É Jesus ou a tua igreja? Vocês estão sendo guiados por qual pastor que guia a tua alma para o céu? O da tua igreja ou Jesus Cristo? O pastor de nossas almas. Cuidado, irmão. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Eu tenho dito essa palavra constantemente aqui. E essa doutrina de batismo nas águas dentro de igreja, essa vida de igreja, essas devoções de igreja, esses movimentos de igreja, esses pactos de igreja, essas campanhas de igreja, essas profecias de igreja, não é o Evangelho de Cristo. Saiam daí. Se quiser verdadeiramente fazer parte do reino de Deus, é preciso nascer de novo. E o nascimento não é dentro de um batismo de igreja. O nascimento é pelo conhecimento da verdade, por onde você será liberto e tornado propriedade de Deus pela presença do Espírito Santo na sua vida. A água e o Espírito, a palavra e o Espírito Santo. Amém? Então é isso aí, gente. É isso aí. Em canto nenhum das Escrituras tem nenhuma orientação para você ser batizado dentro de água de igreja. Fazer parte de uma igreja. Ao contrário, para você fazer parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo, é preciso crer, se arrepender, para receber o batismo para a remissão dos pecados, que não é dentro de água de igreja. É por Cristo, Ele que batiza para o arrependimento de pecado e que faz você estar inserido no corpo, igreja, tornando membro, garantindo o selo de Deus na sua vida pelo Espírito Santo, que só recebem aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras. Dá uma lidinha lá, João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Você vai conhecer essa verdade. O Espírito Santo é quem nos sela, é quem nos guia, é quem nos guarda como propriedade de Deus, é quem nos direciona e faz andar pela palavra, não por igreja, pela palavra. Jesus disse que Ele nos guiaria na verdade, que é a palavra, que é Jesus. E o povo aí vivendo esse engano, irmãos. Eu não prego contra a igreja nem pastor.
Que Deus abençoe sua vida se estiver numa igreja sendo instruído por um pastor que esteja ali corrigindo, lhe instruindo, levando a formação do conhecimento de Deus, pregando a verdade para você, pregando o evangelho, instruindo você para você aprender de Cristo, para você ser formado perfeito na fé, para você ser orientado pela luz de Deus. Abençoe Deus esse pastor, essa igreja que você está. Mas nessas daí que estão aí ensinando esse barburim para o povo, essas mentiras para o povo, sai daí, meu irmão. Sai daí. Esses homens que estão aí, vivendo dentro de campanha, de revelação, de visão, de culto A, culto B, culto C, culto disso, culto daquilo, campanha disso, campanha daquilo. Quando você for para uma igreja que tiver esses movimentos, essas propagandas de poder, de milagre, de oferta de Deus, corra daí enquanto pode. Porque aí já é uma prova de que não tem um compromisso com o evangelho. Porque uma igreja, um pastor que esteja com compromisso com o evangelho de Cristo, o povo vai para lá para ser ensinado, instruído com a doutrina de Cristo, ser formado discípulo de Cristo, e não atrás de propaganda de bênção, de vitória, de milagre, de quebra de maldição, de corrente de libertação, de campanha da vitória, disso, aquilo, outro. Saia daí. Quando você entrar numa igreja que vê lá o povo correndo, gritando, os pregadores dizendo que Deus está mandando falar, entregar, e começando a fazer aquele movimento, chamando a atenção para ele, saia daí. Esse pregador não tem compromisso com a verdade do evangelho, porque Deus não levantou homens para pregar a palavra, para criar movimento dentro da igreja. Ele levantou homens para levar um ensinamento consciente, lúcido, sóbrio, para o povo entender, sem se embriagar, sem desviar a atenção da palavra. O verdadeiro pregador do evangelho, ele convida a atenção do povo para a palavra. Ele aplica no povo, ele chama o povo para a responsabilidade da palavra. Ele leva a palavra, ele não cria sobrenatural, ele não cria profecia, revelação, ele não cria movimento de histeria, de poder, gritando, cortando laço, falando reteté, papapá, tititi, para impressionar o povo. O verdadeiro pregador do evangelho, aquele que Deus vocacionou para ministrar no meio da congregação, pastores, evangelistas, doutores, apóstolos, que são vocações, não é título, foi para levar o ensino para as pessoas, serem instruídas com entendimento para uma vida de perfeição no conhecimento de Deus, andarem com entendimento, lúcida, sóbria, consciente. Não é para estar dentro de movimento caindo, gritando, sem noção, uma bagunça, uma zoada, uma falta de reverência, onde não tem palavra, onde o povo se reúne para viver os seus shows de poder de sobrenatural, onde o povo se reúne para viver suas atrações, seus entretenimentos, vendo os pregadores do manto, do reteté, do fogo. Não, igreja não é convidada a se reunir, o povo de Deus, o membro, a congregação dos santos, que não é um local, não é uma instituição, não é um recinto, as congregações dos santos têm que ser para a edificação, e só há edificação quando há o ensino, a instrução da palavra de Deus. Por isso que esse povo está aí vivendo e sendo instruído errado. Olha o que o pastor veio me ensinar, veio me corrigir. Que tem que se batizar dentro de igreja para ser salvo, para fazer parte do reino de Deus. Porque Jesus disse isso. Aonde que Jesus disse isso? E ele veio me dar o texto. Quando Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. E ele disse que ali é o batismo de igreja. É assim que o povo está aprendendo lá. Estão desviados da verdade do Evangelho. Esse é o perigo. Eu não prego contra o pastor, eu prego contra esse ensino errado. Eu denuncio eu, porque eu tenho a verdade, eu prego a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Ele vem dizer para mim, não, você só quer ser o certo. Você só quer ser o que está com a razão. Não, meu amigo. Se você me questionar com um argumento plausível da palavra, que me mostre que eu estou errado, eu vou ser humilde a reconhecer. Não, o que eu entendo na palavra está errado. Mas o que eu entendo na palavra é a verdade que o Espírito Santo me dá a interpretação. Por isso que eu refuto qualquer conceito errado. Não venha com doutrina de batismo dentro de igreja, de guardar sábado, de dar dízimo, de predestinação incondicional fatalista. Não venha com doutrina de escatologia consumada. Não venha com doutrina A, B ou C. Não quero saber se é arminiano, calvinista, não sei o quê. Não quero saber se é assembleano, batista. Eu sou discípulo de Cristo e a doutrina que eu sigo, prego e defendo é a doutrina de Cristo. Se não tiver na doutrina de Cristo,
a palavra me ensina que não tem a Deus. Logo, eu não devo ouvir nem comunicar com tal. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal, não tem a Deus. A esses nem ouçam, nem os saudais como irmãos na fé, porque não estão na fé. A minha comunhão não é com quem está em igreja evangélica. A minha comunhão é com quem está na luz, na palavra. É o que a Bíblia diz. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Eu só tenho comunhão com os outros membros de Cristo se eu estiver na luz e eles também. Então nós temos comunhão. Primeira carta de João 1,7. Dá uma lidinha lá, vai aprender com a Bíblia. Aí quer me corrigir com textos isolados, dando interpretação particular. Meu irmão, tu pode ser teólogo, doutor, bacharel, conhecedor de grego, hebraico, aramaico, seja lá o que for. Não me impressiona, irmão, nem me coloca medo. Porque a autoridade de Deus não é quem é diplomado em nenhum seminário teológico, nenhuma universidade. A autoridade de Deus é quem está na palavra. É por isso que eu sou ousado. É por isso que eu enfrento os combates. Eu não temo quem seja lá o sabidão. Eu vou com a palavra, porque eu tenho a autoridade de Deus. Não é papa, nem padre, nem pastor. A autoridade de Deus é quem está em Cristo, na palavra dele. Porque entre os membros que formam a igreja de Cristo, não tem maior nem menor. A autoridade é a cabeça. E eu estou sendo guiado pela cabeça. E a cabeça é Cristo. E eu tenho a autoridade dele na minha vida, porque ele me deu o conhecimento da verdade, que hoje eu sou liberto. Amém? Então, quando for corrigir alguém, faça um argumento plausível da palavra, melhor do que alguém, para chamar ele para a palavra. Não é para o que você acha e entende. Não é para o seu ponto de vista. É para a palavra. Porque é a palavra que devemos usar como critério, princípio e meio para julgar tudo que se diz de Deus, que não é de Deus. Precisamos usar a palavra para julgar. Errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Porém, vá conhecer e vá examinar para você andar na verdade. Amém? E não ser levado pelo engano de muitos homens que estão aí ensinando dentro de muitas igrejas. Heresia de perdição para o povo. Doutrina de demônio onde o povo está sendo desviado da fé. Movimentos vãs, ventos de doutrina, que está levando muitos. Porque são meninos. Não cresceram ainda no conhecimento de Deus. Porque aonde estão, não tem crescimento. O que tem é uma vida de emocionalismo. É uma vida de esterismo, é uma vida de sentir, de ouvir, de receber, de crer no que eles querem crer. Não é uma vida de consciência na palavra, de entendimento na palavra, de juízo na palavra, de analisar pela palavra. Eles não são chamados a olhar para a palavra. Esse povo, a maioria dentro de igreja, são chamados para olhar para os seus líderes, para os seus profetas, para os seus pregadores. Eles não são motivados a buscar a palavra, o conhecimento. Por isso que vivem esse erro, esse banal, esse paganismo dentro dessas igrejas, que é maldição para quem está dentro delas vivendo esses ensinos. Quer ser batizado para a remissão de pecados? Se converta a Jesus Cristo, depois de ouvir a palavra dele. Amém? Água e o Espírito. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Quem faz do homem, restaurando ele e dando a ele um novo entendimento. É a água e o Espírito. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Estou disposto e aberto à crítica, não é? Ao questionamento. Fique à vontade. Porém, traga um argumento plausível da palavra.